Olá! Faz tempo que eu não apareço por aqui, eu sei, mas a maternidade faz isso com a gente, né? Bagunça o cronograma. Mas eu queria começar esse 2025 com um vídeo que eu acho que tem tudo a ver aqui no canal, que foi a primeira viagem de avião internacional da Dona Laura, ou seja, viajar com crianças. Eu queria mesmo ter feito um vlog disso, né, ali, mostrando tudo na prática, mas assim, gente, ficou inviável. Eu preciso ainda pegar a prática de gravar com criança, porque a gente tava com trocentas malas, carrinho pendurado nas costas, e bebê, e não sei o que, e conexões super apertadas, então vai ficar para uma próxima. Mas eu trouxe aí alguns recortes de algumas imagens que eu fiz durante o voo para mostrar aí para vocês. O setup, vocês podem ver que tá diferente, estou no chão, porque a pequena está dormindo, mas ela já vai acordar. Então já fiquei por aqui mesmo para ela estar aqui com a gente daqui a pouco. E aí eu já vou começar esse vídeo dizendo o seguinte: estou falando aqui da minha experiência com criança de 0 a 6 meses. Crianças que só mamam, porque com certeza é uma criança que já tá com introdução alimentar aí, já come as comidinhas. Ah, é uma outra experiência, eu acho que tem que ter outras dicas que eu não vou saber explicar agora. Então, mais pra frente, quando eu tiver já vivido, eu trago aqui pra vocês. Então, nessa viagem, a Laura foi com 5 meses e voltou com quase 6. Então essa foi, pra vocês terem ideia aí, a minha experiência já com um bebê mais, né, atento, mais ativo, que dorme menos. Então acho que se o seu bebê é mais novinho, é mais tranquilo ainda. A nossa viagem foi pro Brasil, a gente pegou um voo da Latam, Milão-São Paulo. Só esse trecho são 12 horas de viagem. Assim, é mais caro, mas a gente focou em ter, nessa primeira experiência, um voo menos turbulento, vamos dizer assim, porque fazendo muitas escalas e demorando nas conexões, tudo isso cansa muito e aí a gente priorizou aí um voo direto dessa vez. Nossa ida foi durante o dia e a nossa volta foi durante a noite, então eu vou poder trazer aí para vocês o que eu achei melhor, vamos dizer assim, no final das contas. A nossa companhia, como eu falei, foi a Latam, mas independente da companhia aérea, se você entra lá no site, viajando com criança menor, eles trazem aí todas as diretrizes, as informações que você precisa saber. Vale a pena sim dar uma olhada para entender o que né, tua companhia aérea dá direito ou não dá direito. E uma das coisas que eu queria muito ter era aquele bercinho, não sei se vocês já viram, que anexa na parede ali do avião, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, conforto também, porque afinal eram 12 horas dentro do avião. E aí a gente foi atrás desse bercinho e no site da Latam, até abrir aqui, se você tá naquele assento Latam+, né, que é aquele que tem um pouquinho mais de espaço, você tem sem nenhum custo esse bercinho. E aí o importante é só para lembrar que assim, não é qualquer criança que pode ir nesse bercinho. Crianças até 10 quilos e com 71 centímetros. Então, na volta, a Laura estava no limite já, numa próxima viagem, infelizmente o bercinho não vai mais rolar. E aí também lembrando que você não precisa necessariamente comprar a passagem inteira, né, um banco inteiro para sua criança. Se você tem essa condição, maravilha! A gente não tinha. Então, por isso que esse bercinho foi muito bom, porque querendo ou não, torna um assento para a criança, né? A gente não precisa ficar lá com ela 100% do tempo no colo, e a gente não precisa também pagar uma passagem inteira só para ela. Com esse esquema, né, de não precisar comprar passagem, que se aplica aí para crianças de 0 a 2 anos, pelo menos na Latam, você paga sim uma taxa, né, um percentual do valor da tua passagem, você paga para a criança. Não sei se isso aplica para todas as companhias aéreas, tem que se informar aí com a que você escolher, mas na Latam foi assim, a gente pagou um percentual, uma taxa de embarque, vamos dizer assim, para a Laura. E nessa taxa você tem direito a levar para a criança uma bagagem pequena, daquelas que põe embaixo do banco, né? Não as malinhas, né? Uma mochila, vamos dizer assim, que é a sua bolsa de fraldas, enfim. E você tem também direito a embarcar com o carrinho, se ele, né, entra ali dentro do avião, ou então despachar sem nenhum custo esse carrinho ou bebê conforto, enfim. Tudo tem certinho no site o que você pode ou não levar. E aí, já entrando nesse tema de preparativo de viagem, do carrinho e tudo mais, o carrinho foi um tema que eu também lá no meu Instagram trouxe para debate, para saber com outras mães que já tinham viajado o que elas achavam. Porque assim, meu carrinho é um bom carrinho aqui, ele não era daqueles pequenininhos, super portáteis, não, era um carrinho normal, e eu tava com receio de levar, de estragar, né? Porque a gente sabe como é que funciona. E aí algumas mães falaram que compraram um carrinho pequenininho usado só para viajar de avião e que foi muito bom, enfim, eu pensei bastante e no fim eu falei, cara, eu comprei o carrinho para usar.
Então vamos fazer o quê? Atrás de uma capa, uma bolsa, para pôr o carrinho dentro, para minimizar aí, né, algum risco, algum dano no tecido. Mas assim, vamos usar. A gente ia ficar quase um mês lá no Brasil e eu achei que ia ser muito útil ter o carrinho lá, um bom carrinho lá, né? Então foi isso que eu fiz. Eu comprei na Amazon um saco para pôr o carrinho dentro. E no fim, já adianta aí que deu super certo, não teve nenhum dano no carrinho, nenhum risco, nem nada. Por que que eu achei que ia ser bom também ter o carrinho, não só para usar no Brasil, mas também no aeroporto ser um suporte pra gente, né? Porque ficar com a criança no colo e tal. E aí você fica com o carrinho até a porta ali do avião, você pode optar, ou despachar quando você chega ali com as malas. A gente, na ida, ficamos com o carrinho, a gente ficou com o carrinho até embarcar, ali na porta do avião, colocamos dentro desse saco e eles pegam com a mão e colocam num compartimento diferente, né? Não vai por esteira nem nada, então assim, a chance de estragar é menor justamente porque é assim que funciona, né? Eles pegam, um carinha vai lá, pega e coloca no compartimento. Então é isso, se você, né, tá pensando em levar, tem muito carinho pelo seu carrinho, eu sugiro comprar uma capa protetora para evitar molhar, para evitar riscar e tudo mais. Ainda sobre o carrinho, o que eu acho? Na ida, como eu falei, a gente foi com o carrinho até a porta do avião. E aí o que aconteceu? Tanto o nosso voo de ida quanto de volta, a gente tinha conexões em São Paulo para o nosso destino final muito curtinhas. Que você chega e você tem tipo 1h30, 2 horas para emigrar, para fazer raio-x, para trocar de terminal, embarcar. Então assim, era muito corrido. E na ida, a gente foi muito complicado usar o carrinho porque a gente saiu do avião, tem que esperar sair o seu carrinho ali na porta do avião e às vezes demora para eles tirarem o seu carrinho, então a gente já podia estar lá na frente fazendo, né, a imigração, o embarque e a gente estava ali esperando o carrinho. Então já dá um negócio, né? Além disso, quando chegou o carrinho, a gente nem deu tempo de tirar ele do saco e montar porque a gente já estava atrasado, então o Gustavo, né, meu marido, colocou o saco, que é tipo uma mochila, nas costas e daí tinha um monte de mala para carregar e a Laura meio que dormindo, aquela confusão. Resumo, na volta a gente decidiu despachar o carrinho antes, lá com as malas, despachar e ficar só com o canguru, porque criança de 0 a 6 meses, eles ficam, pelo menos, né, a maioria deles ficam super bem ali e você tem as duas mãos para trabalhar, não tem que ficar carregando um super peso de carrinho. A gente achou muito melhor, foi bem mais tranquila a volta, porque nessa conexão não tinha carrinho para esperar, não tinha carrinho para montar, desmontar e colocar no saco e ficar carregando. Então, a minha sugestão é, se sua conexão, tiver uma conexão, e se a sua conexão for curta, despache o carrinho, invista num bom canguru, que vai ser muito, muito melhor. Outra coisa que eu troquei bastante ideia lá no Instagram foi o que levar de brinquedinhos, né? Porque, afinal, até 6 meses, na verdade eu até brinquei, eu fui com um nenê e voltei com outro, porque quando a gente foi, a Laura estava num nível de interação. Quando a gente voltou, ela era outro neném, super exploradora, super alerta, super atenta, então assim, foi muito diferente a ida da volta. Mas o que eu fui atrás, né? Na Shein mesmo, eu achei isso aqui, que são brinquedinhos, não sei se vocês já devem ter visto, para colocar no pé e na mãozinha. Não faz muito barulho, ó, é bem pouquinho, porque isso é um ponto, né, gente? Não dá para vocês comprarem, levarem brinquedos super barulhentos que incomodam os outros, né? Não faz sentido. Então tem que cuidar com isso também. Eu comprei isso aqui e comprei esses aqui também na Shein, ó, com ventosinha pra girar. Esse até que faz um barulhinho, mas com a turbina do avião, enfim, o barulho do avião, não dá nem pra ouvir, então bem tranquilo. Colei ali na parede, na TVzinha, e ela do próprio bercinho conseguia brincar. Ou então, se você tá sem bercinho, coloca ali na mesinha de comer e eles brincam. E foi mais ou menos isso que eu levei. Gostei bastante das minhas compras, em que pese eu tinha zero experiência, achei que deu super certo. Também uma outra sugestão é levar um livrinho, né, que não faz barulho, enfim, vai depender aí de como o seu nenê tá já interagindo com as coisas. Outra coisa também que, né, tava ali sem saber muito o que precisa ter, o que não precisa ter, é a malinha do avião, né, do que levar de troca, de fralda e tudo mais. Então, eu fiz uma malinha, coloquei muitas fraldas, geralmente o que ela usa num dia eu coloquei tipo o dobro, porque não se sabe, né, o que pode acontecer.
E coloquei ali várias mudinhas, né, como eu tinha espaço ali, uma malinha só pra ela, coloquei várias mudinhas de roupa de macacãozinho, optei por ir de macacãozinho de zíper, que aí fica mais fácil até para trocar e tudo mais. E foi isso. A temperatura do avião, né, até porque eu tava em dúvida, nossa, será que é muito frio, né? Porque eu tenho essa sensação de sempre estar com frio nesses voos longos, né? E no fim foi bem tranquilo ali onde a gente estava, não sei se era o avião que a gente pegou ou não, mas tanto na ida quanto na volta a temperatura estava bem ok. Eu viajei de manga curta o tempo inteiro, só para vocês terem ideia, então ela com o macacãozinho dela estava super bem. Levei também 2 mantinhas ali, uma mais quente, uma mais tranquila, e coloquei, né, por cima dela só para evitar aquele vento do ar pegando ali nela. Mas foi super tranquila essa parte. Eu acho que também que o que eu escolhi ali para pôr na bolsinha deu super certo. Mas aquela coisa, né? Optei em levar um pouquinho, quase o dobro a mais do que eu uso aqui em casa durante o dia com ela, porque você não tem o que fazer. Se acaba, se não tem, não tem o que fazer. Então é bom estar com bastante sobra na mochila. E aí, já falando de trocar e tudo mais, como que funcionou ali as trocas, né, de fralda? Porque, gente, o banheiro é muito pequeno, né, até pra gente, e quanto mais trocar uma criança. Quando o nenê é pequenininho, de 0 a 6 meses, é tranquilo. Eu fico imaginando aqueles nenês maiores, como que é? Meu pai, deve ser uma loucura. E lembrando, não pode trocar ali no meio do avião, você tem que usar o trocador, né? Também desagradável abrir uma fralda no meio de todo mundo, então tem que usar o trocador. E o que eu fiz? Eu comprei um lencinho com álcool, assim, para desinfetar, e meu marido entrava com esse lencinho, abria o trocador, né? E aí ele limpava tudo com esse lencinho, e aí eu entrava, trocava ela e saía, ele voltava lá e fechava o trocador, enfim. Então era assim que a gente fez. E foi bem tranquilo. Na ida eu troquei várias vezes ela. Na volta, que foi um voo noturno, né, eu troquei acho que uma vez só, porque é como se fosse à noite aqui, que também eu não fico trocando fralda, então foi bem tranquilo. E aí a recomendação aí dos pediatras, inclusive, né, é que na decolagem, na aterrissagem, você amamente a criança, ou se você não amamenta, dá uma mamadeira ou dá a chupeta, para evitar a dorzinha no ouvido, né, por causa da pressão. Outra coisa que eu levei também, eu levei um remedinho de dor, porque eu já tinha pessoas próximas que tiveram uma experiência ruim, que a criança era muito sensível, então ela teve bastante dor, e aí eu fiquei apreensiva, mas no fim a Laura assim, ela não mostrou nenhum sentimento com relação à pressão, assim, vida normal. Acho que vai muito de criança para criança, mas é bom ter ali um remedinho. Mas assim, converse com o seu pediatra, né? Não tô aqui para ficar medicando nenhuma criança. E aí, falando da nossa experiência em si, do voo, né? De novo, eu tava muito apreensiva, eu já cheguei no avião pedindo desculpa antecipadamente para as pessoas que estavam ao redor. Tipo, gente, nossa primeira viagem, desculpa aí qualquer coisa. Porque eu sou assim, eu me preocupo mais com o que os outros vão estar pensando, com incomodar os outros, do que o trabalho que me dá. Então, as pessoas têm que entender, elas têm que ser mais compreensíveis com a gente, né? Uma criança, todo mundo já foi criança. E no fim, gente, a Laura me surpreendeu demais e eu tenho certeza que seu filho vai te surpreender também. Ela curtiu super o voo diurno. Ela fez as sonequinhas dela, né, que ela tá acostumada a fazer de tanto em tanto. E daí nas sonequinhas ela ia pro bercinho, foi show de bola o bercinho, super recomendo. E quando ela tava acordada, eu usei lá os brinquedinhos que eu falei pra vocês. A gente nem ficou passeando com ela no avião, nem precisou, porque ela ficou ali curtindo, mesmo sentadinho no nosso colo, curtindo o ar, a luz, a aeromoça que passava, as pessoas que rodavam. Então, assim, foi muito, muito de boa mesmo. Pra mim, passou bem mais rápido do que sem criança, porque também você tá ali, né, todo momento fazendo alguma coisa. Foi muito bom, foi muito bom. A volta, que foi um voo noturno, eu sei que a gente tem medo de, putz, é um voo noturno, as pessoas querem dormir, o avião inteiro tá mais silencioso e tal, e aí essa criança começa a chorar, um choro incontrolável à noite, como é que faz e tal. Eu sei que a gente tem esse medo, mas a nossa experiência foi muito boa. A Laura dormiu um monte, ela dormiu, sei lá, umas 6 horas seguidas, né, no bercinho. Te digo que talvez você não consiga dormir, né, porque você tem que ficar ali olhando o bercinho, ver se, né, se ela não se mexe, se tem turbulência e tal. Então talvez os pais não durmam tanto, seja pior para os pais, mas para a criança é bem tranquilo. A minha opinião é que o voo diurno com o nenê é melhor, porque acho que é mais tranquilo, assim, você já não ia dormir muito mesmo,
e é de dia e tá todo mundo ali acordado, enfim, o avião tá agitado. Eles dormem mesmo a soneca de qualquer modo, então eu acho que de dia é melhor. De noite, como eu falei, é melhor para criança, mas para os pais eu achei bem cansativo, porque eu até consegui tirar uns cochilos, mas meu esposo ficou o tempo inteiro acordado ali, olhando ela, enfim, atento com isso, né? E a nossa experiência com a Latam, acho que eu não podia deixar de comentar isso aqui, foi muito boa, tanto na ida quanto na volta. As aeromoças foram super atenciosas, preocupadas com a gente, perguntaram se estava tudo bem, se a gente precisava de alguma coisa. E eu acho que, para finalizar esse vídeo, uma coisa muito boa de viajar com criança que eu achei são as preferenciais, porque, gente, que coisa boa. Você entra no avião, preferencial. Você entra na fila de imigração, é preferencial. Você vai no raio-x, é o raio-x preferencial. Isso é muito bom, principalmente a gente que estava com conexão super apertada. Nossa, a gente foi na frente de muita gente porque a gente estava com preferencial. E isso é muito bom, a gente tem que usar mesmo, porque realmente uma criança de colo ali, depois de um voo longo, não é fácil, né? E aí, além disso também, né, por viajar com criança, as regras do que você pode levar em cima mudam, né? Então, se você precisa levar água, tá tudo bem, a gente podia levar porque a gente tá com uma criança. Então, essas crianças, a Laura não toma mamadeira, mas eles não sabiam, então eu podia ter água porque é para preparar a comida para criança, você pode levar. Então, até essas regras de embarque, elas mudam e vale a pena você dar uma olhada também. Para as crianças que já estão comendinho, eu sei que também pode levar comidas e tal, aquelas que a gente não pode levar, mas para a criança pode levar. Então, assim, é a beleza, é a parte positiva aí de todo esse empenho que é viajar com criança, mas, gente, é bom demais. A Laura aproveitou muito, ela curtiu demais. Pra vocês terem ideia, tanto na ida quanto na volta, ela não abriu o berreiro em nenhuma vez, ela foi super boazinha. Eu me surpreendi muito, porque eu tava esperando o pior, eu tava esperando o show. Ela nem faz show aqui em casa, mas eu já tava esperando porque é um ambiente diferente, é um ambiente estressante, porque no fim, quase um dia inteiro aí viajando em aeroporto e coisa, e sem tomar banho. É estressante, né? É estressante pra gente e é estressante pra eles também. Mas no fim, deu tudo certo e eu já tô pronta para a próxima. Se você tá na dúvida, que fique esse motivacional aí, leve sua criança, viaje com a sua criança, aproveita que até 2 anos eles não precisam pagar passagem e vamos viajar. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. No fim, a baixinha ainda continua dormindo, belezinha. Nem veio aparecer dar um oi aqui pra vocês. Mas é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, quiserem compartilhar aí a experiência de vocês, eventualmente, se vocês estiveram com criança em avião, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você ter acesso a mais conteúdos parecidos assim, e de viagem e de vida no exterior. E a gente se vê no próximo vídeo.